a gente tem que abrir a boca e falar. Por quê? Porque as seitas estão falando, os hereges estão falando, o LGBTQI, o alfabeto todo está falando. E se o mundo falar de lá para cá, a igreja tem ousadia para falar daqui para lá. A igreja prega. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, por favor, leiamos a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Tomai o vosso assento. Primeiro quero expressar a minha gratidão por estar nesta igreja pela primeira vez, da qual eu já tinha ouvido falar, e desta vez conhecê-los pessoalmente. Uma estrutura, como já comentamos aqui, linda, uma igreja histórica, 74 anos da fundação desse trabalho. O Espírito de Deus vos tem dado graça, e eu acredito que Ele os manterá sempre na presença do Senhor. Minha gratidão ao pastor presidente, pastor Antônio Larentes. Meu muito obrigado pelo carinho, pela recepção e pela oportunidade de estar servindo ao povo que Deus lhe tem confiado, pastor. A todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Que Jesus os abençoe sempre. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, os frutos de uma obra que permanece. Os frutos de uma obra que permanece. Em Atos nós temos a narrativa lucana da igreja primitiva. Aqui nós temos narrativas, descrições teológicas. Se são teológicas, há princípios e práticas naturais comuns da igreja do Senhor. A partir do capítulo 2, quando o Espírito enche os discípulos e nós temos uma inauguração, uma apresentação da igreja de Jesus ao mundo, a partir do poder que gera um povo missional, os princípios são estabelecidos. O que acontece no capítulo 20 é o resultado do que já vem acontecendo desde o capítulo 2. Um povo que se reúne, um povo que tem um dia dedicado com mais veemência e disposição. Um povo que em suas reuniões vê milagres acontecendo. E uma igreja que não abre mão do cuidado, do discipulado, da instrução mútua. A partir do capítulo 13, Paulo é enviado como missionário juntamente com Barnabé. A partir deste capítulo temos uma ênfase no seu ministério apostólico de plantação de igrejas depois de suas pregações. Entre os capítulos 15
e 16, Lucas já faz parte da caravana. Agora ele está registrando o que ele está vendo de perto. E no capítulo 20, ele narra as viagens de Paulo, como que ele se adaptava para cumprir o ide de Jesus, que lhe foi ordenado no capítulo 9. Essas adaptações é o fruto ou o resultado dele fazer parte de uma igreja que tem um sistema de atrair, capacitar pelo Espírito e enviar. E esses enviados sabem que devem voltar e dar satisfação à igreja que o enviou. A partir do 13, isso é normal no exercício ministerial do apóstolo Paulo. No capítulo 19, há um grande alvoroço, como houve sempre, de perseguição contra a grandeza do ministério de Paulo, pois, apesar de mudar os métodos dependendo do público que o ouvia, ele não mudava a mensagem, fosse internamente ou externamente. O resultado é um grande alvoroço, uma grande perseguição. Paulo então escapa mais uma vez, como sempre se esforçava para sair com vida dos ambientes onde sua mensagem geravam muitos desconfortos. Aí chegamos no capítulo 20, onde temos lições importantes para a nossa comemoração, esse culto festivo de gratidão a Deus pela história que Deus tem concedido a esta igreja. O versículo 1 deixa claro que é uma continuação do capítulo 19, pois o alvoroço cessou. A tempestade de perseguição, xingamentos, calúnias, desprezo contra o apóstolo acalmou-se. Nesse momento ele consegue chamar os discípulos. Os irmãos eram chamados de discípulos por dois motivos: aprendizes e novos convertidos, aptos a aprender sobre Cristo através do ministério dos apóstolos. Paulo os chamou a si, os abraçou e partiu para a Macedônia. Quando Paulo os abraça, despedindo-se destes, ele ainda anda naquelas regiões exortando. A expressão exortar aqui é confirmando a fé, fortalecendo aqueles que o escutam com a pregação da palavra. Preciso que você guarde no cantinho da sua mente os termos abraçar, do versículo 1, e exortar com muitas palavras, do versículo 2. Essas muitas palavras compõem uma série de pregações, que no versículo 3 destaca o tempo que ele passa ali ensinando, 3 meses. E após 3 meses de ensino ali naquela região, confirmando a fé dos que chamamos de novos convertidos, novas plantações de igrejas, houve agora uma cilada pelos judeus, pois o costume de Paulo era reunir-se na sinagoga, abrir o texto bíblico, os textos de Moisés e dos profetas, e interpretá-los à luz de Cristo, deixando claro que as profecias messiânicas, muitas delas, já haviam sido cumpridas em Cristo Jesus, e que as profecias escatológicas apontavam para a sua segunda vinda. Um dos motivos da raiva dos judeus contra Paulo era teológica, pois ele as reinterpretava. Ele já sabia o modo comum de interpretação dos judeus das Escrituras, sendo ele um exímio teólogo e pregador e pensador.
pela ação de Cristo nele, agora ele apresenta uma reinterpretação de sua teologia. Ele sabe que os textos apontam para Cristo e foram cumpridos em Cristo. Os judeus que não quiseram se converter ao evangelho pregado por Paulo, acham melhor persegui-lo. E o que eles fazem? Vamos criar ciladas para matá-lo. Só que Paulo tinha estratégias de fuga. A fé é prudente. Fé e prudência não se anulam. Paulo, mesmo sabendo que o Senhor o guarda, ele escapa da cilada, no versículo 3. E ele determina voltar para a Macedônia, onde pelos discípulos foi abraçado. E ele é acompanhado agora por novos discípulos. Paulo está sendo acompanhado e ao mesmo tempo acompanhando, pois ele é o líder, o cabeça da caravana, de jovens e novos ministros que por onde ele passa estão surgindo. É a terceira palavra que eu preciso que você guarde no cantinho da sua mente: acompanhamento. Versículo 4, o abraçar do versículo 1, o exortar com muitas palavras do versículo 2. E agora nós temos o acompanhamento do versículo 4. Eu disse, espero que vocês não tenham esquecido, que no capítulo 20 nós temos as características naturais da igreja primitiva. Lucas é um teólogo historiador. Ele não faz emendas de histórias nada a ver. Ele está construindo um pensamento naquele que está lendo esse registro. Então agora, na companhia de Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, ou seja, pessoas que estão sendo influenciadas pelo ministério paulino, andam com ele, viajam com ele, têm a companhia dele e, claro, estão sendo impactados, discipulados. Estes indo adiante, diz Lucas agora, nos esperaram em Troade. O Lucas está com Paulo e ele narra o tempo de uma nova adaptação. Vocês já viram que ele passa Macedônia, Grécia, navegando para a Síria, querendo voltar pela Macedônia. Agora já tem uma necessidade de anunciar a palavra de Deus em Troade. Numa viagem de 5 dias, ele passa em Troade 7, conforme diz o versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, a festa dos judeus, Lucas não está deixando claro que Paulo fazia parte de tais festas, pois ele deixa claro que nossa Páscoa é Cristo. Ele está simplesmente mostrando que durante aquela festa tão valorizada pelos judeus, Paulo está fazendo essa interessante viagem. E foram então se encontrar com esses que o seguiam em Troade. E ali estiveram 7 dias. Agora cita a prática comum da igreja, pois aos poucos Paulo vai se desligando dos judaizantes e dos judeus para clarear a mente dos cristãos, que óbvio, primeiramente os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Tendo ele um grande amor pelos judeus, ele dava primazia a estes, explicando Cristo a estes. Mas houve um momento que Paulo teve que romper, se afastou dos mesmos, porque quanto mais Paulo tentava ensinar-lhes Cristo, a maioria deles o rejeitava. Então a prática comum dos cristãos está no versículo 7. No primeiro dia da semana, no domingo, ajuntando-se os discípulos, nós temos a prática comum da igreja de se reunir. Essa prática comum de se reunir não pode ser destruída.
Óbvio que ali tem crentes problemáticos. Óbvio que ali tem crentes que sabem menos, outros que sabem mais. Mas eles se reúnem sabendo que na igreja ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Eles se reúnem porque eles sabem que Jesus foi quem inaugurou na nova aliança a prática de reunir-se em um propósito só. Ele sempre estava reunindo-se com os discípulos. Em Mateus capítulo 18, ele deixa isso claro. No dia da ressurreição, ele aparece enquanto os discípulos estão reunidos. Ele não se manifesta a Tomé, enquanto Tomé não volta para a reunião. Ele não ministra paz completa aos 2 discípulos no caminho de Emaús, enquanto eles não voltam à prática da comunhão. E agora, uma igreja que persevera tem essa característica de congregar-se. A igreja que tem um fruto permanente tem essa motivação. Qual, pastor? Sempre estivemos juntos. Os discípulos estão reunidos para partir o pão. Judas chama essa prática de reunião ágape, lá no capítulo único do livro que leva seu nome, a reunião do amor. Aqui eles ceavam, aqui eles cantavam. Versículo 7, estão ajuntados. Versículo 8 diz, estavam juntos. Ou seja, o texto sempre destaca, a partir de Atos 1, a igreja está reunida orando. Atos 2, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar do capítulo 1. Foi aí que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles e sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um. A igreja reunida vê o poder de Deus individualmente sobre cada um. Isso que é maravilhoso no ato de congregar. Está crescendo a nova onda dos desigrejados. E o pior é que a maioria deles tem a síndrome messiânica. Ou seja, eu saí da igreja, mas se inscreve aí no meu canal que eu tenho muita coisa boa para te ajudar. Então, o pastor que prega está errado. A igreja que se reúne para ouvir a palavra e louvar está errada. Mas o certo é você se inscrever no canal de um crítico da igreja, pensando que suas críticas mudará a história da igreja. E o que eles se gloriam é, eu vim de lá, confia no Pai. Por quê? Porque o Pai veio de lá. Como eu saí de lá, eu ficava lá entre os bancos. Então, eu sei do que eu estou falando, porque eu saí de lá. Enquanto eles se gloriam por terem saído do nosso meio, a gente já fica com o pé meio atrás, porque João disse na primeira epístola, capítulo 2, saíram de nós, porque não eram dos nossos. Então, quem sabe o fato de terem saído é simplesmente a evidência que estava aqui, mas não era daqui. É que na realidade eu enfraqueci na fé. Não, é que a sua fé não era verdadeira. Porque Hebreus capítulo 10 diz, versículo 25, não deixeis de congregar. E agora, como é do costume de alguns, essa prática de desigrejamento ou não institucionalização é realidade, mas não é novidade. É um espírito da nossa época. Aqui, quando eu digo espírito, estou falando de inspiração que é alimentada por essa geração. Não estou falando que é um demônio. É um espírito, uma motivação interna de não submissão, de vida individual, de não coletividade, de não querer se submeter a nenhum tipo de liderança. Vamos viver agora uma anarquia. Eu quero viver livre, porém escravo de meus próprios desejos. Esses são chamados de discípulos porque eles se reúnem para se edificarem mutuamente. Eles sabem que enquanto eles se reúnem,
é o que Paulo, eles vivenciam o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Quando a igreja se reúne, ela tem, cada um dos que se reúnem tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua com interpretação, e eles fazem tudo para a edificação um do outro. Essa é a prática da igreja no primeiro dia da semana, pois é um dia onde se tem mais tempo. É um dia onde com a família pode dedicar-se a mais as coisas de Deus. Não que o nosso descanso seja num dia. O nosso descanso é uma pessoa. Pois não foi o domingo que disse vinde a mim. Foi Jesus quem disse vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora nós temos na nova aliança essa transição do sábado para o domingo, porque é nesse dia onde tempo temos a mais para nos dedicarmos às coisas de Deus. Então, na igreja primitiva, na história da igreja, nas igrejas que experimentaram o avivamento, sempre a prática comum de se reunir foi no primeiro dia da semana. É uma prática saudável de uma igreja que permanece. Eles estão ali para partir o pão, e enquanto eles partem o pão, eles estão se lembrando do corpo ferido na cruz pela salvação de cada um deles. Então eles se alegram como salvos. A igreja é uma reunião não de gente tentando se salvar. A igreja que se reúne e pratica a reunião de pessoas salvas. Eles partem o pão lembrando da cruz, do seu Salvador. E nessa reunião tem os discípulos. Nessa reunião cita-se o dia de mais dedicação e espaço. Nessa reunião tem o pregador. E esse pregador tem tempo para pregar. Eu esqueci e peço perdão aos irmãos pelo horário chegado. Eu viria de avião lá de Bauru e do nada tive que vir de carro. E o trânsito não estava ajudando muito, o irmão não queria passar de 100, só Jesus. Mas conseguimos chegar. Agora entenda, a igreja reunida no primeiro dia da semana, conforme era a prática da igreja, os discípulos ajuntados, e eles têm esse prazer de serem chamados de discípulos. A igreja em Atos 9 é chamada de o povo do caminho, mas sempre chamados de discípulos e irmãos. E Paulo agora, que tinha que partir no dia seguinte, vai começar a pregar. E Paulo, quando começa a pregar, o texto diz o seguinte, Lucas diz uma palavra interessante: alargou a prática até a meia-noite. O termo prática deixa claro que é uma ação enquanto fala. Pois pregar é agir. A prática de pregar, a prática de interpretar, a prática de introduzir, explicar, aplicar e concluir. Ele sabe que Paulo está trabalhando enquanto prega. Ele sabe que Paulo está exercitando um ministério enquanto prega. Oh meu Deus do céu, dá uma raiva desses netcrentes. Quando a gente coloca um vídeo de um pastor pregando, a foto de um pastor pregando, ou quando eu indico algum adolescente ou um jovem pregador, sempre vem um netcrente. Capinar um lote ninguém quer, agora pregar é bom. Dá vontade de chamar, vem cá tentar pregar. E tem o outro tipo de comentário, irmão, pode ter certeza. Quando eu postar a foto dessa igreja linda aqui pregando, ou no Facebook, ou no Instagram, alguém vai comentar assim: só posta foto pregando a igreja, cadê a foto pregando na rua? Aí eu respondo lá, manda a tua pregando na rua, deixa eu ver tu pregando na rua. Não prega, não entendendo eles que Deus tem o evangelista da rua e o mestre pastor que prega na igreja. E onde o evangelista de rua aprendeu a pregar? Dentro da igreja. E o que é que o evangelista de rua tem que fazer com aqueles que ele ganha para Jesus na rua? Trazer a igreja para ser discipulado aqui na igreja.
E o evangelista de rua vem para a igreja, senta, cala a boca, escuta o mestre, professor da escola, escuta o pastor, aprende mais e vai para a rua pregar de novo e traz as almas para serem discipuladas aqui dentro. Paulo está exercendo o seu chamado, seu ministério, sua prática. E Lucas diz, alargou o sermão até a meia-noite. Isso aqui não pode me empolgar. Eu perguntei ao pastor, até que horas o senhor quer que eu pregue? Que horas acaba o culto? Ele disse, entrega tudo. Eu vou entregar tudo, só não posso ir até meia-noite. Aí Paulo alargou o sermão até a meia-noite. E aí eu me pergunto, por quê? Por quê? Primeiro, Paulo alargou a prática até a meia-noite, porque ele tinha muito conteúdo, irmão. Tem gente que quer pregar 1h30, 2 horas, 3 horas, mas é uma coisa nada a ver com a outra. Começa em Gênesis e vai para Daniel, e vai para o Apocalipse, e volta para Êxodo, e tu não entende nada. Porque o que importa é pregar muito tempo, quando na verdade, como disse John Stott, o pregador tem que pregar 40, 50 minutos, deixando o público pensando que ele pregou 20. O meu pastor disse, quando você estiver pregando e tu perceber que o sermão está ruim, prega pouco tempo, entrega o microfone, porque o povo vai dizer, foi ruim, mas é inteligente. Pelo menos não cansou a gente. Agora, por que Paulo está alargando o seu sermão até meia-noite? Porque ele tinha conteúdo para isso. Ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Tu nunca viu Pedro pregar para rei, mas em Atos 9, Jesus disse para Paulo, você vai pregar para reis. E quando Pedro foi nos exortar na segunda carta a crescermos em graça e conhecimento, tu sabes em quem ele se baseou? Paulo. Nos versículos anteriores do capítulo 3, ele diz assim, palavras difíceis que nosso amado irmão Paulo escreveu, que os homens maus distorcem para sua própria perdição. Por isso vos exorto, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse camarada tinha conteúdo para alargar o sermão até a meia-noite. Mas ele não queria isso só para ele. Colossenses 3, ele diz no versículo 15, que a igreja busque abundar-se nas palavras de Cristo, que a palavra de Cristo abunde ricamente em vós. Paulo era alguém cheio da palavra de Deus. Então, por esse motivo, por ter conteúdo, ele vai alargando o sermão até a meia-noite. O segundo motivo de Paulo ter tempo, de Paulo alargar o sermão até a meia-noite, pois o segundo fruto daquela igreja era dar espaço para a pregação da palavra, é que era um sermão de despedida. E sermões de despedida não é legal nem para quem fala, nem para quem escuta. Paulo então, sabendo que não mais voltaria em Troade, ele precisa falar-lhes. E agora ele sabe que tem outros pregadores, mas não como ele. E o terceiro motivo pelo qual ele alonga o seu sermão é o discernimento da disposição do público. Ele discerne que a igreja quer ouvi-lo. É claro, se você prestar atenção na face de alguns crentes na igreja, tu não prega nem 3 minutos. Mas ele percebe que a maioria dos que estão ali reunidos estão como a maioria estão para mim agora. Focados, ligados, pode pregar a palavra que a gente recebe. Enquanto a igreja está disponível a escutar, Paulo tem palavra e pregação para ministrar. Por quê? Porque a sua sede determina o quanto de Deus você pode receber. Já estive pregando em certos ambientes que na introdução da palavra, que sempre tem que ser com calmaria, explicação do contexto do texto, alguns irmãos que vieram viciados daquelas igrejas de muita dança, pouca mudança, muito forró e nada de Bíblia, já olham um para um lado, um para o outro, que frieza, que demora, eu quero é pular, quero é rodar, quero é sentir. A gente consegue discernir no semblante,
É por esse motivo que os professores de homilética estão a cada dia mais se desenvolvendo de como fazerem certas introduções já com aplicações para não perder o público. Porque o público do nosso tempo é diferente do público do tempo antigo. Por quê? Porque no tempo antigo não haviam tantas distrações. Como o público tem pouca ou nenhuma distração, eles darão atenção à pregação da palavra. Não é que Paulo é top, nananina, não. Paulo tem muita profundidade bíblica, mas ele mesmo diz à igreja em Corinto que era limitado na sua elocução das palavras, na transmissão das palavras. A dificuldade de Paulo em se expressar foi motivo de muitas críticas dos outros apóstolos, e ele reconhece isso. Não era uma oratória perfeita como a de Apolo, não. É o conteúdo profundo enquanto pregado e a sede da igreja. Eu analiso alguns públicos, e existe um tipo de público que enquanto você prega, eles pisam o favo de mel. Mas tem um outro público que enquanto você prega, você percebe que é uma alma faminta. Por isso que o escritor diz: para a alma faminta, todo amargo é doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Então tem um tipo de crente que vem tão cheio de Netflix para o culto, vem tão cheio de dancinha de TikTok para o culto, vem tão cheio do feed que não tem fim para o culto, que chega aqui, quer que o culto funcione igual o TikTok. A questão é que a empresa TikTok, Facebook, Instagram e YouTube fazem de tudo para te agradar. Aqui não. Aqui o centro é Cristo. A glória no culto é para Cristo. É por isso que algumas igrejas estão viciando os membros em dopamina. Dopamina, prazer aos olhos, prazer aos ouvidos. Senão a gente perde a atenção do público. Ah, meu Deus do céu. E aí a palavra tem que ser diluída. Não é Faustão, mas tem que se virar nos 30. A palavra tem que ser diminuída. Enquanto Paulo alargou, a gente tem que encurtar. Por quê? Porque a gente está viciado no controle. Lembra do controle? Não gostei, muda. Também não gostei, muda. E no celular? Não gostei, passa. Não gostei, passa. É assim, tá no mouse. Quem gosta do mouse? Gostei não. Tic, tic, clicou, mudou a página. Aí tu vem para um culto como esse. Eu estou na introdução, gostando ou não? Eu estou no meio, gostando ou não? Fica aí, ó. Tá sendo filmado, o pastor tá de olho. Como que vamos fazer se a nossa geração é a geração da pressa? Mas a igreja está ali escutando Paulo pregar. E enquanto ela tem disposição para ouvir, Paulo tem disposição para falar. E enquanto Paulo está empolgado, pregando um sermão poderoso, aí vem Lucas, como um historiador, vai justificar um acidente. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E vocês sabem, eu já preguei em igrejas à luz de vela. Lá no interior da Bahia, eu sou baiano, e quando eu ia com meu pai pregar, ou com a minha mãe, a gente andava 2, 3 horas de jegue, de cavalo, de égua, de mula, e chegava na igreja, lotada a igreja, os irmãos andavam 2, 3 horas a pé, muitas velas, muita fumaça. Aqui são lamparinas, luzes mantidas por óleo. E vocês leram que a igreja estava reunida e onde Paulo chegava era sempre muita gente. E um jovem, por nome Eutico, Lucas já entrega o cabra, assentado numa janela, porque a igreja está lotada. É o espaço que ele achou para se acomodar e ouvir a pregação. Charles Swindoll diz que o termo jovem aqui indica um menino com idade variando de 10 a 17 anos.
Logo é alguém que deseja o quê? Espaço para andar, para correr. É uma idade de alguém que tem um espírito voluntário. Como é que ele usa aqui? Voluntarioso. E agora ele está ali para ouvir um pregador pregar. E ele olha para um lado, olha para o outro. Onde é que ele acha espaço? Na janela. E a gente bate no bichinho, sai da janela. O que você está fazendo na janela? É o crente que está olhando lá para fora e cá para dentro. E o menino ainda está com sono, meu Deus do céu. Imagine se Paulo prega olhando só para Eutico que está aqui. E o sono vem, ele está lutando contra o sono. Algumas traduções dizem que ele foi vencido pelo sono. Se ele foi vencido pelo sono, é porque contra o sono ele lutou. Vencido pelo sono, ele está que abre os olhos, está que coça o olho e fumaça. E eles tinham comido, não era uma ceia como a nossa, pãozinho bonitinho. Não, meu irmão, o bucho estava cheio, o cenáculo está lotado, ele está na janela e muita fumaça, diminui o oxigênio. O menino está cansado, deve ter corrido, ajudado os pais o dia inteiro. E agora, irmão, num ambiente perigoso em que ele está, e Paulo está pregando, e ele está dormindo, Paulo está pregando, e Eutico, vencido pelo sono, a Bíblia diz assim no versículo 9: durante o extenso discurso de Paulo. Se Paulo pregasse menos, o menino não dormiria, se não dormisse, não cairia. Durante o extenso discurso de Paulo, lhe sobreveio o sono e ele caiu. De onde? Do terceiro andar, e foi levantado morto. Quem disse que o menino morreu? O doutor Lucas. O médico Lucas que está lá. Foi levantado morto. Claro que as curiosas, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí Lucas, deixa comigo, eu sou doutor, eu sou médico, por favor, dá licença. E Lucas vai descendo os degraus, e quando chega lá embaixo, ele faz a posição correta do rapaz e diz: morreu, está morto. E aí Paulo poderia dizer: olha o que é que o diabo faz para atrapalhar o culto. Eu estou pregando e o cabra morre na hora da pregação. Aí outro diz: não foi o diabo, foi Deus, para ensinar a igreja a nunca mais dormir no culto. Eu ficava preocupado enquanto em algumas pregações eu vi alguns irmãos encostando assim a cabecinha e dormindo aí só no meio do sermão para o final, quando o fogo pega, eita glória, aleluia, e dá muito glória. Mas ali o soninho bateu, quem nunca? Agora é o seguinte, irmão, esse camarada está cansado, mas está lá. Está lutando contra o sono, mas está lá. E ele cai durante a pregação. E agora o que acontece? O Paulo pregador, o Paulo que exorta na mensagem, interrompe o sermão. Essa igreja chegou até aqui porque é uma igreja que se reúne. Segundo, essa igreja chegou até aqui porque dá espaço para a palavra. E Paulo era assim, na igreja primitiva era assim. No versículo 2, ele já estava exortando os crentes com muitas palavras. E agora entrou ele vê o público disponível, ele vai pregar. Porque a igreja que não pregar a palavra vai se acabar. O liberalismo teológico, junto ao cessacionismo e o iluminismo, acabou com a igreja na Europa. Mas ainda bem que ainda temos crentes que não vão dar vazão ao liberalismo teológico. O que você está falando, pastor? Eu explico, a Bíblia ainda é a palavra de Deus e sempre será. Aqui nem tudo se explica, mas se vive pelo poder de Deus. E eu vou ver se eu estou pregando a pentecostais agora. Jesus batiza, Jesus cura, Jesus salva, e Jesus breve vem. Se cessarmos de falar isso, irmão, morreremos, não prevaleceremos. A igreja que deu espaço para Paulo pregar, e o Paulo que aproveitou o tempo de mensagem para pregar, versículo 10, ele para de pregar. Por quê? Porque às vezes é necessário parar de pregar. Se reúna, pregue, ganhe almas falando. Para com essa invencionice, porque tem crente sendo levado aí por uma frase muito bonitinha.
E qual é a frase, pastor? A frase é: pregue, se necessário, use palavras. É bonitinha, né? Fala de comportamento do crente, mas para ganhar alma, para completar 74 anos, essa igreja teve que falar. E o que Paulo está fazendo? Falando. O Salmo 105 diz que os patriarcas eram profetas, porque onde chegavam, falavam de Deus. Jesus, onde chegava, pregava. E os apóstolos pregavam. E o pentecostalismo nasceu como? Criança, adolescente, jovens e senhoras, sendo cheios do Espírito Santo, cantando, contando testemunho e pregando. Aí a gente chega na nossa geração, não precisa falar, é só ser bonitinho, um comportamentozinho, que você vai ganhar alminha para Jesus. Não vai não, não vai não, não vai não. Jesus disse em Atos capítulo 1 que nós seríamos testemunhas, que tem dois significados: Marte e alguém que fala do que sabe e do que vive. Eu prego que Jesus cura porque eu vejo Jesus curar. Eu prego que Jesus batiza porque eu vi, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu prego que Ele breve vem porque eu creio nessa palavra. Pregue, fale. Pastor, eu sou tímido. Fale pouco, mas fale. Anuncie Jesus. Você tem as redes sociais para isso. E na rede social você alcança muito mais pessoas do que você imagina. Aí eu chego lá no seu Instagram, que tu diz que é de crente, e tu lá tá lá. Fora quando tá faltando lã na ovelha, ainda põe um versículo bíblico, ovelha pelada, falando do pastor. Pelo amor de Deus, a gente tem que abrir a boca e falar. Por quê? Porque as seitas estão falando, os hereges estão falando, o LGBTQI, o alfabeto todo está falando. E se o mundo falar de lá para cá, a igreja tem ousadia para falar daqui para lá. A igreja prega, fale. Nem ateu tem autoridade para calar a igreja. Está uma onda de neo-ateu no YouTube aí. Ah, irmão, fala uma novidade para mim. A serpente falou lá no jardim, distorcendo a palavra. Depois a serpente falou com Jesus lá no deserto, distorcendo a palavra. Hoje a serpente está falando em muitas faculdades teológicas. A serpente está falando na internet. E a gente vai ficar com essa frasezinha: não fale nada, não julgueis. Não vou nem me estressar. Esse evangelho de ursinhos carinhosos. Deixa com Jesus. Olha para Jesus. Aí Jesus olha de cima para baixo e diz: para mim não, para eles. Pergunta para mim por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. O mundo tem que olhar para a igreja e ver Cristo nela. Paulo falou, mas na hora que o menino cai, ele teve que parar de falar. Tem momento que você vai ter que parar de pregar essa mensagem com tema, introdução, tópicos, aplicação e conclusão. Tem momento que não vai dar para fazer uma exegese. Haverão momentos que não vai dar para seguir a regra da hermenêutica. Haverão momentos que você vai ter que falar menos e agir mais. Haverão momentos que você vai ter que cumprir fora do púlpito o que você prega nele. Haverão momentos que você vai ter que exercer fora daqui o que você tanto crê e lê e estuda e prega aqui. O pregador interrompe o sermão e desce. Terceiro, segundo, primeiro, vai até o nível do morto, e a Bíblia diz: o abraçou. Lembra, eu disse, é a terceira vez que eu estou falando isso. O capítulo 20 tem a prática diária da igreja. O versículo 1 diz que Paulo abraçou os discípulos, e ele está abraçando os discípulos vivos. E agora ele está abraçando alguém que estava ouvindo a palavra, porém alguém que morreu. Essa igreja chegou até aqui não simplesmente porque abraça.
não porque simplesmente abraçamos uns aos outros vivos, mas para uma igreja chegar até aqui onde chegou e para avançar, tem que também aprender a abraçar os mortos, porque antes de Jesus, abraçar o morto era contaminação, mas Jesus ressignifica isso e diz: quando você desce ao nível do caído, não é você que cai, é a graça de Jesus através da tua vida que o levanta. Ai, irmão, pastor, como é que eu faço para descer ao nível do caído? É escutando-o. Paulo desce, o abraça, e quando Paulo desce e o abraça, Paulo olha para cima e diz: não vos alvoroceis, porque está cheio de crente lá na janela. E aí, o que foi que aconteceu? Se o menino cai do terceiro andar, o que é que tu acha que aconteceu? E aí, como é que está aí? E os crentes preocupados: ai meu Deus, os judeus já perseguem a gente, e agora com o menino morrendo no nosso culto, e agora a perseguição vai aumentar. Aí Paulo olha para cima, se prepara para dar um glória lindo. Paulo abraça o morto lá embaixo, olha para cima e diz: ele está vivo! A alma está aqui. É aqui que entra o poder de Deus, porque o médico disse: está morto. Aí desce o pregador que representa a igreja e diz: está vivo. Aleluia! Porque estão olhando para a nossa juventude e estão dizendo: está perdida. Mas vem essa igreja e diz: ainda tem jovem que ora, ainda tem jovem que busca. Deus ainda tem vida. E onde está a palavra da vida? Na boca da igreja. Paulo desce e diz: não vos alvoroceis, a sua alma nele está. Então desça ao nível do caído e o escute. E o caído vai dizer assim: eu não consigo, não tem jeito para mim, eu não dou conta. Aí você desce ao nível dele e diz assim: é verdade, eu também não consigo sozinho. Eu também nada posso sozinho, mas em Cristo eu posso, porque Ele disse: sem Ele nada podemos fazer. Em Cristo tudo podemos. Você vai ao nível deles e mostra Cristo para eles. Você coloca o valor de uma alma acima da sua reputação e ministra salvação, ministra Cristo, ministra cruz. A alma está nele. Desça do pedestal, desça dos títulos, desça do terno e da gravata, às vezes com a roupa de funcionário, às vezes com a camisa normal, às vezes sem nenhum título. Quem é você? Alguém que ama a sua alma, alguém que prega Cristo, alguém que ministra Cristo. Pode ser que você não tenha o título de pastor, mas você pode cuidar do coração de alguém. Você pode não ter o título de mestre, mas com a Bíblia aberta você pode discipular alguém. Pode ser que você não tenha o dom de profecia, mas se você abrir a maior profecia, haverá vida na alma do pecador que está morto em delitos e pecados. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Aleluia. Por que Paulo abraça? Parece uma continuação da autoridade de Deus na vida de Elias e Eliseu. 1 Reis 17, Elias, para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, ele abraça, ele vai e se põe em cima do garoto. 2 Reis capítulo 4, para ressuscitar o filho da mulher de Sunem, Eliseu se inclina sobre ele e deita sobre ele. E agora Paulo desce do terceiro andar, se inclina até o morto e o abraça, porque não existe impacto sem contato, não existe discipulado firme, congruente com as escrituras, sem o contato, sem o olhar no olho, sem o pegar na mão, sem a insistência
potência da aproximação. E por que Paulo desce e o abraça? Sendo ele um representante do evangelho e da igreja, ele está mostrando para nós o que Cristo fez. Ele não está abraçando, dando-nos regras para abraçar defunto. O que está sendo mostrado aqui é a ação de Cristo, que desceu ao nosso nível, se inclinou para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Assim como Cristo desceu e nos deu vida, Paulo desceu e profetizou vida. Igreja de Jesus, desçamos às almas, desçamos aos depressivos, desçamos aos feridos, desçamos aos caídos, abracemos-lhes e digamos: a vida está aqui, a vida está aqui. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Aleluia, aleluia. Então, às vezes, não dá para pregar um longo sermão para o morto, porque o que o morto precisa é de vida. O que ele precisa é ser ressuscitado, evangelizado, convertido. E agora, interessante, versículo 11: subindo, partindo o pão, comeram. Olha o versículo 11, Paulo queria pregar, irmão, eu estou igual a ele, calma. Ainda lhes falou largamente até o amanhecer. Ele dividiu o sermão em duas partes, pastores. Na primeira parte ele pregou até meia-noite. E Eutico, a palavra está boa, mas o som está melhor. E Eutico cai. Aí ele desce, ora pelo camarada, profetiza a vida. Quando está de boa? Então, aleluia. Quantos dedos? 5. Aí Paulo diz: sobe todo mundo que a palavra vai continuar. Ah, irmão, que coisa linda. E o jovem que caiu, e morreu, agora vai subir os 3 degraus para ouvir palavra, para ouvir os 3 andares, perdão, para ouvir palavra, para ouvir Bíblia. Só que na janela ele não vai ficar mais não. Aí ele sobe, aí Paulo diz: bora comer. Se eu estivesse lá eu perguntava: morrer da fome? E eu digo: vai comer, os irmãos vão se alimentar. E Paulo diz: eu vou continuar o sermão. E a igreja vai agora ouvir o sermão com o jovem ressuscitado. Por quê? Porque quem você ganhou para Jesus, da morte para a vida, precisa da palavra para se manter vivo. Paulo deu uma interrupção no sermão para ministrar a vida. E agora trouxe o jovem de volta para ouvir a palavra. E Paulo está pregando até o amanhecer. E o último ponto, para a gente concluir a mensagem, está no versículo de número 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. E isso, a igreja partia o pão, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. A igreja tinha 2 motivos agora para comemorar. Quando chegasse naquele cenáculo, ela não iria se lembrar só do Cristo ressuscitado, ela iria se lembrar do Cristo ressuscitado, que ressuscitou pela vida de Paulo, o jovem Eutico. A igreja agora tem um testemunho a mais. A igreja agora tem vivência daquilo que cria. Isso é pentecostalismo, irmão. Respeito muito meus irmãos calvinistas, reformados. Amo, eu aprendi mais com eles. Mas a diferença é que quando um pentecostal lê um texto desse, ele diz: ó, Jesus faz, e Jesus vai fazer na minha vida. Eu vou orar e eu vou falar em línguas. Eu vou orar e eu vou orar e levantar paralítico em nome de Jesus. E se ele mandar, vai ter morto levantando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, eu ainda creio nesse Deus. A igreja agora está vivenciando o que ela cria. Aleluia. O senhor me dá uma água sem gás? E agora, irmão, quando o jovem está vivo, olha que coisa linda. E a igreja
o acompanhou. Aleluia. E aqui você vê a prática de Paulo. Porque no versículo 4, nós temos o Paulo e os seus discípulos acompanhados. E agora o que a igreja vai vivenciar? Obrigado. O que a igreja vai viver na prática? Acompanhar o ressuscitado. No versículo 4 nós temos Paulo sendo acompanhado. E agora a igreja acompanha o ressuscitado. Pastor, não estou entendendo. É que a gente ressuscita muita gente, mas acompanha poucos. E eu, como assembleano, sei do que eu estou falando. Aquela porta lá, ó, entra muita gente. Mas às vezes saem por aquela, e a gente nem viu. Por quê? Porque não queremos exercitar Atos 20. Então haverão dias, haverão momentos na sua igreja, e nessa igreja eu sei que você vai ter que caminhar com os pastores experientes, vai ter que caminhar com os teólogos da igreja, com quem já é musicista profissional, músico profissional. Você vai ter que andar com a irmã do coque, ô glória, do círculo de oração, é nós. Aí entra o coach, águia anda com águia. Mas quando as almas se entregam para Cristo, quem vai descer das alturas para acompanhá-los aqui embaixo e saber onde você mora? Já visitaste qual igreja? Que tipo de música você escuta? Qual pregador você já escutou? O que de Cristo você sabe? Sobre a história da igreja, você já leu ou ouviu o quê? Se alguns de nós nem Bíblia traz para a igreja, que Bíblia a gente vai dar para os novos convertidos? Se a gente não lê Bíblia em casa, nem para nós, que versículo daremos para um novo convertido que acabou de receber a vida de Jesus? Isso que eu vou falar agora é recorrente em muitas igrejas onde eu prego. Não todas, muitas. A pessoa ou as pessoas acabaram de aceitar Cristo. E eu faço um teste. Eu simplesmente, depois que a pessoa confessa, observo. Os crentes, primeiro erro, a pessoa está vindo, nem acompanha a alma. A pessoa que está visitando ou está afastada do evangelho, se levanta e vem à frente. Aí os crentes, olha, oh, glória, aleluia, eita Deus bom, sou. Aí a pessoa vai passando sozinha e ninguém o acompanha. E do microfone eu tenho que dizer, acompanha o rapaz? Alguém pode acompanhar a moça? Já é uma guerra para essa pessoa se levantar. Imagine chegar aqui à frente sabendo que 500 pessoas vão estar olhando para a cara dela. O segundo erro é quando a pessoa acaba de entregar a vida para Jesus aqui. Quando alguém traz, quando não traz eu peço para acompanhar. Os primeiros a retrocederem para seus banquinhos são os que acompanharam. Porque não querem se comprometer. E ali eles voltam para os seus lugares. E a pessoa que acabou de se entregar para Jesus, eu já vi isso, fica lá na frente com os olhos fechados. Não tem um para tocar no ombro. Deixa eu te conduzir até o seu lugar. Eu tenho que dizer. Abre os olhos, fala comigo aqui. Alguém prepara uma cadeira aqui para essa pessoa sentar. Como nós assembleanos, pentecostais, somos os que mais ganhamos almas. E como que a gente não consegue se antecipar para estabelecer um ambiente para que aquela pessoa se sente? Como que você não consegue lembrar que no seu carro tem 2 Bíblias e você traz pelo menos uma e oferece para aquela pessoa?
Como que a gente não consegue? Por quê? Porque enquanto o culto está rolando, ou está na conclusão do culto e está na bênção apostólica, a gente está aqui olhando um para o outro e dizendo: qual pizza de hoje? A pizzaria vai ser a qual que nós vai? E o outro do outro lado, e a churrascaria hoje é a qual? Uma alma acabou de ser ressuscitada. Uma vida está precisando de Bíblia, de testemunho, de oração, de companhia. Só que nós temos os nossos grupinhos que se tornam facções. Nós temos o nosso grupo de elite. E é agora que eu me lembro de Jacó, quando Esaú falou para ele depois da reconciliação: vem comigo, maninho. Jacó disse: não, vai na frente. Por quê? Jacó disse: eu vou no passo do gado e com as crianças. O que é passo do gado e com criança? Eu vou devagar. Eu vou acompanhar esses que precisam da minha companhia. A questão é do que você se enche. Do que você se enche. Se você estiver cheio de Deus, mais perto das pessoas você estará. Porque Jesus veio como gente, andou entre as gentes, foi para o céu como gente e vai voltar para arrebatar gente, pessoas. Como que você diz cheio de Deus e não consegue acompanhar pessoas? Perturba, irmão, perturba. Pega o WhatsApp, manda. Eu sentei aqui, eu recebi 2 desses. O presidente me deu um e o obreiro veio e me deu outro. Ou seja, está aí a programação, conheça a nossa história, conheça a nossa igreja. É assim que você tem que fazer, irmão. Ah, mas quem ganha alma é pastor. Pastor não ganha, pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então para com esse negócio de canta pregador, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Não! Nós somos o sacerdócio real. Cada crente aqui é um representante de Deus na terra para cuidar de alguém. Manda a programação do culto, fala que tu vai pagar o Uber, vai buscar de bicicleta, carroça, sei lá, mas não desiste daquela alma, não desiste daquela vida. Onde Paulo conquista Timóteo? Atos 16. Mas quando você lê no capítulo 20, quem está andando com Paulo? Timóteo. Sabe por quê? Santos geram outros santos na companhia diária. Quer aprender a ser pastor? Quero. É pastor que forma pastor. Quer aprender a ser teólogo? Quero. Teólogo forma teólogo. Quer aprender a ser crente? Anda com crente, irmão. É crente que gera crente. Se pastor gera no outro o comportamento pastoral, se teólogo gera no outro a capacidade teológica, pronto, o ministério de todos nós é gerar santos vivendo em santidade, irmão. Quem pode ser como você? Por que não queremos acompanhar as pessoas? Onde erramos? Onde falhamos? Onde seu caráter foi quebrado? Para isso a palavra de Deus está sendo pregada hoje. Santifiquemo-nos, preparemo-nos para atrair vidas para o reino de Deus. Fique em pé comigo, dando glória ao precioso nome de Jesus.